Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Fenômeno, ufologia com seriedade e objetividade na internet. Eu sou o Jackson Camargo e hoje nós estamos com mais um vídeo da série de refutações a um canal que vem propagando mentiras sobre a ida dos astronautas à Lua. Então nós apresentamos as distorções, omissões, mentiras e inverdades que ele propaga e esclarecemos a verdade aqui para você. Porque aqui no canal não falamos só sobre ufologia, falamos sobre astronomia, astronáutica, ciências e vários outros temas que tanto interessam e fascinam a todos nós. Mas antes de a gente conhecer o conteúdo de hoje, aproveita, se inscreve agora, é rapidinho, só clicar no botão de se inscrever, curta, comente, compartilhe e ajude a disseminar essas informações por toda a internet, levando informação de qualidade com veracidade. O nosso vídeo de hoje vai refutar um vídeo em específico que é aquele canal inteligentista que produziu já tem algum tempo e que está lá no canal deles. Um vídeo intitulado Achei Coisas Estranhas na Lua. E você vai ver que esse vídeo, assim como os anteriores que a gente já comentou, é um show de achismos, distorções, erros de interpretação, invencionices, omissões de informações. A gente vai encontrar ali algumas contradições interessantes comparando com vídeos anteriores aí que a gente já apresentou. E esse vídeo ele já começa apresentando vídeos de autoridades dos Estados Unidos. O primeiro deles é o ex-presidente americano George Bush. E nesse vídeo, o Bush fala sobre a retomada de explorações espaciais pelos Estados Unidos. E aí o Douglas ele faz um comentário sarcástico sobre as declarações do ex-presidente americano, falando que essas são promessas velhas e falsas. Até aí tudo bem. Só que ele ignora todo o contexto geopolítico, o planejamento, o financiamento e todos os envolvidos nas explorações lunares. 170 bilhões de dólares, em valores da época de 1969, 400 mil pessoas empenhadas em colocar astronautas na Lua. 400 mil pessoas, gente. Não é 40. 400 mil pessoas, milhares de empresas e instituições, científicas ou não, colaborando nas necessidades que havia para a missão. Então ele ignora todos esses aspectos, ignora os custos envolvidos, ignora os riscos, os benefícios, ignora tudo. Porque o objetivo dele é apenas alimentar uma polêmica, e para isso ele precisa negar esses fatos, para que ele tenha visualizações lá no canal dele e também ele possa explorar comercialmente isso de outras formas, como ele mesmo já admitiu em vídeo que faria. E aí depois, então, ele apresenta trechos de uma fala do ex-presidente Donald Trump e do vice-presidente Mike Pence. E novamente ele debocha dessas autoridades dos Estados Unidos. E aí, como a gente já viu nos outros vídeos, o Douglas Aliodin, o dono do canal, ele adora encher linguiça. Ele faz os vídeos dele, coloca alguns poucos argumentos e uma grande parte do vídeo é com animações, com vídeos, com música, coisas que não agregam em nada. Ou seja, apenas para encher linguiça, ele poder dizer que ele tem um vídeo lá de mais de 7 horas de duração refutando ele dos astronautas à Lua. A maior parte daquilo é encheção de linguiça, como a gente já sabe. E aí então, nesse vídeo que a gente está abordando, ele faz a encheção de linguiça dele, repetindo várias vezes a entrevista desses presidentes. E aí, curiosamente, em cada uma dessas entrevistas, os presidentes, as autoridades americanas falam ir à Lua e além. Eles sempre colocam esse além. Em inglês, além é beyond. Então sempre o termo beyond ali. E aí ele faz uma associação. Ele cita que a Disney criou um filme chamado Marte e Além. Então aqui ele já tenta colocar essa ideia de que a NASA tem convênios e acordos muito próximos com a Disney para produzir material cinematográfico. O que é uma grande besteira, é uma falácia, que ele não consegue provar de jeito nenhum. E as poucas coisas que ele apresenta para fundamentar isso, a gente refuta. A gente já refutou nos outros 3 vídeos e a gente vai refutar em todos os outros que a gente precisar fazer para combater as mentiras que esse canal propaga.
Esse vídeo Marte e Além de fato existiu, é uma animação do ano de 1957 que a Disney produziu, aproveitando o início da corrida espacial. Naquela época estava começando a corrida espacial, já se sabia que iria se colocar astronautas no espaço. Naquela época desse filme ainda não havia nenhum astronauta sido enviado ao espaço ainda, mas já havia essa noção de que isso seria possível. E a ideia do filme era explorar isso comercialmente, a Disney explorando isso, não a NASA. Mas aí ele tentou, agora citando o filme, não citando o ano, citando apenas que foi uma produção da Disney, ele já tenta fazer essa associação, uma atitude claramente desonesta do Douglas Aliodin, dono do canal Inteligentista. E aí ele continua falando que a ida a Marte é fantasia, é uma fraude, e que o Donald Trump, ex-presidente americano, concorda com esse ponto de vista dele. Olha a prepotência do cidadão, falando que o Trump, o ex-presidente americano, concorda com o Douglas Aliodin. Então ele coloca uma entrevista do Trump com astronautas na ISS, e o Trump pergunta aos astronautas quem estava pronto para ir a Marte. E os astronautas confirmam que eles estavam prontos, né? Só que existe um trecho nessa fala do Trump que não é muito fácil de entender. Ele fala de uma forma um pouco confusa ali. E aí, segundo Douglas Aliodin, o dono do canal de desinformação Inteligentista, o Trump diria: que fraude espetacular! Uou, que coisa que vocês fizeram! Então, ele até debocha da fala do Trump, até para encher linguiça e aumentar o tamanho do vídeo dele, e dá a entender que o Trump teria falado: que fraude espetacular que vocês fizeram. Mas ali, como não dá para entender perfeitamente o que o Trump falou, ali pode ter um erro de tradução, talvez até proposital por parte do Douglas. A fala não está clara. E aí, segundo Douglas, o Trump falou a palavra shit, que teria a ver com fraude, trapaça, alguma coisa assim, mas ele pode ter usado um outro termo. Então não dá para saber. E mesmo que o Trump falasse, mesmo que o Trump falasse, que fraude espetacular, falasse com todas as letras lá em inglês, nós sabemos que o Trump não é um cara com conhecimento histórico e científico. Ele é um boçal. O negócio do Trump, como a gente já conhece, como a gente sabe do histórico dele, o interesse dele é capitalismo, riqueza, poder e mulheres. É isso que interessa a ele. Não a pesquisa científica. Ele não tem conhecimento científico, ele não tem formação científica. E aí o Douglas Aliodin, ele comete mais uma desonestidade. Ele cita a astronauta Peggy Whitson, que estava na ISS na época da conversa com o Trump. Quando ela conversou com o Trump, ela estava com 534 dias no espaço, em missão contínua. Então ela estava quebrando o recorde de permanência no espaço. E aí o Douglas Aliodin diz que no total ela ficou 666 dias no espaço. Ela não ficou 666 dias, ela ficou 665. O Douglas apenas arredondou um dia a mais para que ele pudesse fazer uma associação que os terraplanistas e conspiracionistas e fanáticos religiosos adoram fazer, de que a NASA é satânica. Então ele precisou aumentar um dia a mais para dar essa noção de que existe um símbolo satânico ali por trás da missão, o que é uma grande falácia. Ele até coloca um tom sombrio e pega um vídeo dela em que ela está em gravidade zero e está fazendo alguns movimentos, e ele coloca um tom lá para dizer que ela está fazendo movimentos demoníacos. Isso é ridículo, é falta de argumentação da parte dele. E é pura encheção de linguiça, como a gente já viu que ele adora fazer. E esse discurso falacioso que ele apresenta, ligando com a questão demoníaca, que eles adoram traçar um paralelo ali, isso até certo ponto é perigoso, porque tem um monte de gente que engole as lorotas deles sem fazer com o maior questionamento, sem questionar nada, simplesmente engole aquilo e fica replicando. E isso está gerando uma legião de fanatizados que demonizou a NASA de um jeito que realmente é preocupante, beira o fanatismo. E nós já conhecemos, com vários exemplos ao longo da história, os riscos que o fanatismo oferece. Então é por essas razões que eu e outras pessoas combatemos esse tipo de lorota. E vamos combater mesmo. A verdade tem que ser apresentada, a verdade tem que ser esclarecida. Não podemos nos omitir diante de canais como esse que propagam mentiras. Serão combatidos sim, com todo rigor. E aí, continuando o show de insanidades do Inteligentista, ele colocou lá o vídeo do vice-presidente Mike Pence em coletiva de imprensa, onde ele fez um discurso na NASA, dando parabéns à NASA por eles terem transformado a ficção científica em realidade, ou seja,
Elementos que apenas antes ficavam nas telas de cinema, que foram se tornando realidade. A ida dos astronautas à Lua é um exemplo, né? Era coisa de cinema e se tornou realidade. E isso a gente observa em várias outras situações, e não é apenas com a NASA, não. Em Star Trek, por exemplo, na série clássica, lá na década de 60, o pessoal da Federação, lá, os tripulantes da nave, os heróis da série, desciam no planeta e eles usavam um aparelhinho para comunicação, né? Ligava lá, fazia um barulhinho, e aí, décadas depois, né, veio a tecnologia de celular, e um celular que abria exatamente como no modelo lá de comunicação de Star Trek. Tanto é que esse aparelhinho recebeu o nome de StarTAC, em homenagem à série clássica. Então, isso de ficção científica virar realidade pelas mãos dos cientistas não é algo que aconteceu só com a NASA. Cientistas do mundo inteiro transformam em realidade coisas que antes só ficam nas ideias ou no cinema. Então, é outro discursinho falacioso que ele apresenta. E aí ele tem uma fala que, em determinado trecho do vídeo, ele fala uma besteira enorme, dizendo que a NASA é fábrica de ilusões e propaganda que se inspira na ficção científica. E aqui então ele ignora propositalmente todos os mais de 30 mil produtos, benefícios, tecnologias e confortos que todos nós usamos no nosso dia a dia e que foi gerado pelo programa Apollo. Isso o Sr. Douglas Aleldin nunca falou, porque se ele falar sobre esses produtos, ele vai ser obrigado a admitir da onde que eles vieram. E eles vieram das tecnologias geradas no programa Apollo, coisa que a gente usa no dia a dia, ou usa em determinadas necessidades ou situações. A tecnologia de óculos de sol hoje, por exemplo, veio dos filtros usados pelos astronautas na Lua. Tênis com amortecimento que a gente tem hoje veio das botas dos astronautas. Tecnologias de proteção contra incêndio vieram das tecnologias das naves Apollo. Tomografia computadorizada, tecnologia que surgiu do programa Apollo. E tantas outras coisas que surgiram que a gente usa no dia a dia. Tecnologias de comunicação, elementos que a gente usa na informática, purificadores de ar, até papinha de bebê, gente, hoje existe graças à tecnologia desenvolvida no programa Apollo. Então, é importante expor isso, porque um negacionista, alienador como Douglas Aleldin, não fala isso. E não vai falar para as pessoas que seguem ele. Mas nós expomos aqui porque nós temos esse compromisso com a verdade. E aí, depois desse trecho, ele já muda. Lembra que a gente comentou já no primeiro vídeo que ele fala de um tema, ele já corta e imediatamente começa outro para não dar espaço para a pessoa pensar e questionar o que ele colocou. É uma técnica usada em ilusionismo, né? O ilusionista cria uma situação, daí ele corta, chama atenção para outro aspecto, rapidamente, ele faz um showzinho lá para que a pessoa não perceba o truque. Aí a pessoa, quando olhar de novo, já teve a aceitação facilitada, né? E aí, né, no vídeo, ele cita que o Mike Pence estava dando os parabéns para os astronautas que foram selecionados para o programa de treinamento para Marte, que teriam sido 12 astronautas, e que esses astronautas, o requisito principal é ser bom ator e saber mentir. Isso é uma alegação dele, em que em nenhum momento ele consegue sustentar ou provar. Apenas coloca lá o achismo, até para induzir as outras pessoas que vão engolir aquilo e não vão questionar nada. E também funciona como uma encheção de linguiça. E aí depois ele comete mais um erro, uma série de erros absurdos. Então ele pega duas fotos feitas durante o programa Apollo e faz uma comparação ali. Uma foto foi feita a partir da superfície, apontando para cima, apontando para o céu para captar o nosso planeta, e outra foi feita da órbita da Lua, onde nós também vemos o nosso planeta. Então ele questiona o fato de a Lua estar na mesma posição, pois segundo ele, a Terra gira, portanto não estaria na mesma posição. Aqui a gente já vê que o Douglas Aleldin, que se diz físico, não conhece sobre física, não conhece sobre astronomia, não conhece sobre astrofísica. A Terra realmente gira, mas para que a Lua orbite a Terra, para ela fazer uma volta completa ao redor da Terra, é 28 dias. 28 dias e 3 horas de duração esse movimento ao redor da Terra.
para dar uma diferença na forma da Terra, como a gente vê da Lua, por exemplo, seria necessário muito mais de 24 horas para você ver uma diferença na Terra. Mas tudo bem, vamos ignorar isso. Vamos considerar que ele apenas questiona a posição do continente australiano que a gente vê naquela imagem, né? Nós temos aqui você está vendo na indicação, essa mancha mais escura é a Austrália. E aí ele questiona o fato de que nas duas fotos, aparentemente a Austrália está na mesma posição. Ela não mudou, embora as nuvens tenham se alterado. Só que aqui entra outra desonestidade do Douglas Aleodin. Ele diz que as fotos foram feitas com 15 horas de diferença entre uma e outra. E ele não provou a alegação. Até porque pesquisa em material oficial, material original da NASA, não é a habilidade dele, não é a área dele. O objetivo dele é só pegar material de sites terraplanistas e conspiratórios e apresentar ali no canal dele. Isso ele faz bem. Mas checar nos sites da NASA, isso ele não faz. E aí ele mente, alegando que o planeta nesta foto foi reduzido e inserido nesta outra foto, o que é uma falácia. Então, para a gente entender o contexto dessas fotos, quando elas foram feitas, devemos lembrar então que Neil Armstrong e Buzz Aldrin, eles passaram para o módulo lunar, que se separou do módulo de comando e desceu à superfície. O módulo lunar Eagle, ele alunissou, ou seja, ele desceu à Lua às 20 horas e 17 minutos. Foi o horário que ele tocou o solo da Lua. A preparação para a atividade extraveicular começou às 23 horas e 43 minutos. Das 20 horas e 17 minutos às 23 horas e 43 minutos, os astronautas ficaram dentro do módulo lunar, checando os equipamentos, verificando se estava tudo em ordem, se alimentando, descansando um pouquinho para a atividade na superfície. Às 23 horas e 43 minutos, eles começaram a vestir o traje. A escotilha do módulo lunar só foi aberta às 2 horas e 39 minutos. Então foi aí quase 3 horas de preparação para descer a superfície. O Armstrong ele começou a descida às 2 horas e 51 minutos. Às 2 horas e 56 foi o horário que ele deu o primeiro passo na superfície da Lua. E essa atividade na superfície durou em torno de 2 horas. Nesse espaço de 2 horas, eles fizeram as fotos na superfície, colocaram a bandeira, instalaram os equipamentos e tudo. Foi nesse momento, nesse intervalo de 2 horas, que foi feita essa foto. Então essa foto ela foi feita entre 2 horas e 56 minutos e 4 horas e 56 minutos. Depois que os astronautas voltaram da superfície, eles lacraram a cápsula, repressurizaram a cápsula, ou seja, permitiram que o ar voltasse a circular no interior da cápsula e tiraram o traje lunar. E aí, então eles foram dormir. Então eles começaram a dormir por volta das 6 horas no horário internacional. O retorno da cápsula para o módulo lunar aconteceu às 17 horas e 54 minutos. E a conexão com o módulo lunar aconteceu às 21 horas e 24 minutos do dia 21 de julho. Enquanto os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin estavam na superfície da Lua, o terceiro astronauta, Michael Collins, estava em órbita dentro do módulo de comando. E lá ele estava acompanhando a missão pelo rádio, estava monitorando a situação, caso houvesse meteoro, algum fenômeno estranho, ele iria reportar, e estava conduzindo alguns experimentos também, fez alguns experimentos lá na órbita da Lua, fotografou a Lua, fotografou a superfície, e foi durante essa sessão de fotografias que ele fez aquela fotografia em que a Terra estava surgindo no horizonte, e que foi usado pelo Douglas Aleodin. Você está vendo aí a foto de novo. A primeira foto feita pelos astronautas na Lua e essa foto feita pelo Michael Collins na órbita, elas foram feitas com pouco intervalo de tempo entre elas. Não foi 15 horas de duração como Douglas Aleodin alegou e não provou. No site da NASA existem centenas de documentos oficiais da NASA e em um deles você tem os horários em que as fotos foram feitas, data, horário. Então é possível saber as condições em que elas foram feitas, né? Então não tem como ele refutar e alegar que foram 15 horas de duração. Não foram. Ele exagerou de propósito essa informação. Se uma foto e outra foi feita com pouco intervalo de tempo, obviamente você tem ali pouca variação no movimento do planeta. É o que a gente constata na imagem. Não há como o Douglas Aleodin alegar que ali houve uma fraude, que a imagem da Terra de uma foto tenha sido tirada e colocada em outra.
não se sustenta de forma alguma. Então é mais um argumento dele que a gente refuta aqui nos nossos vídeos. Então aí, só para a gente ver a comparação, nós temos lá a Austrália. Essa parte azul que a gente vê é o Oceano Pacífico. Repare que a nuvem ela já vai meio que se dissipando em função, né, da tormenta que vai se dissipando ali. E aí, o Douglas, não satisfeito, ele comete mais erros absurdos aí na frente, na sequência do vídeo, falando outras besteiras. Ele fala sobre o módulo lunar. Ele alega que o módulo lunar não poderia ser reconstruído hoje em dia. E ao falar isso, ele ignora ou omite propositalmente que as especificações técnicas do módulo lunar são públicas. Ou seja, as medidas utilizadas, os materiais, os elementos embarcados, etc., são públicos e disponibilizados na internet. Tem documentos oficiais da NASA com as especificações de construção do módulo lunar. Está disponível isso, é público. Qualquer país que queira reconstruir vai conseguir reconstruir com aquelas informações. Segundo ponto, um pouquinho antes dos astronautas serem enviados à Lua pela Apollo 11, a NASA tinha um planejamento de várias outras missões. Tinha Apollo 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eles tinham um planejamento até Apollo 20 e já haviam encomendado materiais até Apollo 20. Para Apollo 20 já está em construção o Saturno V, o módulo de comando, o módulo lunar. Então, das missões 18, 19 e 20, que não foram ao espaço, esses módulos lunares foram encaminhados para museu. Nós temos módulos lunares que não foram usados, que estão expostos na Flórida, em Nova York, em Washington. Se alguém precisa reconstruir, se a NASA precisar reconstruir esses módulos lunares, basta pegar o modelo do museu e reconstrói. Então não tem como dizer que é impossível reconstruir no dia de hoje. Isso é uma mentira, é uma falácia, uma invencionice que esse cara está propagando aí aos quatro ventos. E que a gente derruba aqui também. E aí ele coloca lá a declaração de uma pessoa, ele não identifica a pessoa, você está vendo a imagem aí, que vai falar sobre o desenvolvimento do módulo lunar, citando que um documento de construção e especificação do módulo lunar tem 110 páginas. O projeto de construção tem 110 páginas e o custo estimado de 6,9 bilhões de dólares para sua construção. Ok, 110 páginas para o módulo lunar está de bom tamanho. E aí ele faz uma comparação com submarinos e porta-aviões, citando que eles têm entre 5.000 e 86.000 páginas. E eu acho essa comparação que ele fez ridícula. E essa comparação foi um recurso ardiloso que ele aplicou aí para dar a entender que o documento de 110 páginas foi apenas criado para justificar os 6,9 bilhões que seriam gastos no módulo lunar. Só que ele ignora ou omite a informação de que um submarino, por exemplo, ele possui várias divisões internas. Ele possui sistema de armamento, ele precisa ter espaço para combustível, mantimentos, recursos essenciais, acomodações, precisa de um sistema de energia, que é extremamente complexo, bem mais complexo do que do programa Apollo. Precisa ter sistema de navegação marítima, sistema de imersão e submersão, precisa ter sistema de sonar. Tudo isso está embarcado dentro de um submarino. Então, obviamente, com toda certeza, vai ser muito mais página no projeto de um submarino do que de um módulo lunar. Um porta-aviões, por exemplo, tem todo o sistema de acionamento de decolagem, o sistema de segurança de pouso, o sistema de monitoramento aéreo, comunicações, manutenção de aeronaves, armazenamento de mantimentos, combustível, armamentos, acomodações, áreas de lazer, ambientes médicos, refeitório, banheiro, sistema de energia, abastecimento, sistemas de segurança, lavanderia, auditórios, elevadores, tudo isso está embarcado em um porta-aviões. Obviamente, o projeto de construção de um porta-aviões vai ser muito superior do que o do módulo lunar, que só tinha um único ambiente de acomodação, tinha um painel de instrumentos, um sistema de radar
e o sistema lá de propulsão, pouso e combustível. O módulo lunar é extremamente simples, então não vai ter 10.000 páginas como ele acha que deveria ter. Não é a Enterprise de Jornada nas Estrelas. O Douglas deveria ser mais honesto com o público que assiste os seus programas, né? E aí, ele coloca outra pérola. Ele falou que o módulo lunar era mais para enfeite do que um veículo operacional. Um veículo para ser exibido e nunca operado na Terra. Obviamente que ele nunca vai ser operado na Terra, porque o projeto dele, o seu escopo, ele foi desenvolvido para fazer a decolagem na superfície da Lua e para decolar da superfície da Lua. Ele não foi feito para fazer um voo na atmosfera. O Douglas deveria saber disso. Quem se atreve a criticar o programa espacial, a ida dos astronautas à Lua, tem que saber disso. E aí ele falou que ninguém na Terra viu o módulo em plena operação. Obviamente que não vai ver, como a gente falou, o módulo lunar é para ser operado na Lua, é para ser operado no espaço, da órbita da Lua para a superfície e vice-versa. Mas ele foi filmado. Existem vários registros de testes feitos no espaço, com funcionamento pleno. E aqui na Terra, embora ele não fosse testado em voo, todos os sistemas, inclusive os motores, foram testados. Todos. Tudo foi exaustivamente testado. Não foi simplesmente montar e mandar lá para cima. Não, foi exaustivamente testado. Então essa alegação de que ninguém viu isso funcionar não cola. É uma alegação mentirosa. E aí ele alega que não existem evidências fora da NASA de que o módulo lunar transportou astronautas para a Lua. E aqui ele omite, de novo, informações. Quem fabricou o módulo lunar não foi a NASA, foi a Grumman, uma empresa que produz elementos aeroespaciais, aviões, etc. Então, tanto a Grumman quanto a NASA tinha todos os dados de voo e telemetria que eram enviados pela nave. A nave enviava esses dados lá para a Grumman e lá para a NASA, e eles sabiam tudo o que estava acontecendo com o equipamento. Por que o Douglas não cita isso? Esses dados de telemetria não apenas confirmam, eles provam que foi usado em voo da superfície da Lua para a nave e vice-versa. Por que o Douglas não cita isso? Conveniente, né? E aí ele vai debochar, ele adora fazer deboches, né? Ele debocha lá, faz encheção de linguiça. Tem uma hora que ele fala, o módulo lunar deveria estar nos livros de ficção científica, tipo a Enterprise. O lugar do módulo lunar é no cinema, não nos livros de história. Ele adora colocar essas frasezinhas de efeitos aí para induzir o público que assiste ele, o público que não pensa pela própria cabeça, que acaba embarcando nas lorotas que ele produz, né? E aí, nesse vídeo, o Douglas ele se superou com as besteiras que ele fala, né? A gente achando que acabou? Não acabou, tem mais besteira aí ainda. Ele questiona o fato do Saturno V ter sido descontinuado, se ele era de fato tão bom. O Saturno V foi o foguete mais potente já criado. E aí ele alega que custos não é o problema, pois com o tempo isso ficaria mais barato. Aqui ele atropelou, passou por cima, né, ignorando a questão de logística, de custos, insumos, necessidade. Cada lançamento do Saturno V, gente, custava $1 bilhão em valores da época. $1 bilhão. Para que gastar isso? Gastar $1 bilhão para colocar um satélite em órbita da Terra, se um foguete menor daria conta do recado. É como se a empresa aérea Latam comprasse um Airbus A380 para fazer um voo entre Londrina e São Paulo. Vai pegar aquele avião enorme que cabe 600, 700 pessoas para colocar apenas 100 pessoas para fazer um voo entre Londrina e São Paulo, sendo que um Airbus A319 consegue dar conta do recado e do fluxo de passageiros. É uma insanidade, o Douglas não para avaliar. Ou ele sabe e simplesmente ignora, porque o negócio dele é alimentar polêmica, né? E aí ele continua com as falácias dele, alega que voltar à Lua é uma dificuldade enorme. Ele não apresenta para o público dele os valores envolvidos. O programa Apollo inteiro custava $170 bilhões em valores da época. Hoje, isso seria em torno de $1 trilhão. É muita coisa. E aí ele vem falar sobre outro aspecto. Aí ele cita um protótipo construído por uma startup do tech chamado Pixel, que é um foguete que tem a mesma propulsão do módulo lunar, algo em torno de 3.000 libras de empuxo. E aí ele alega que o jato de pouso do Pixel abriu um buraco na superfície de concreto onde ele estava. Só que aí você vê o vídeo,
você só vê lascas saindo, você não vê um buraco aberto, você vê pequenas lascas sendo ejetadas. Então aí já foi ele já errou nesse ponto. E aí ele veio questionar por que o módulo lunar não abriu uma cratera embaixo do módulo onde ele pousou, pois segundo ele, o solo lunar seria extremamente fofo. E aí, para fundamentar isso, ele apresenta concepções artísticas da NASA que mostram a produção de um buraco onde o módulo lunar teria pousado. Desenhos, né, que iriam representar as missões que aconteceriam no futuro. Só que, curiosamente, esses desenhos que ele cita foram todos feitos antes da missão Lunar Surveyor, que são missões, são sondas que foram enviadas para a Lua para pousar na superfície da Lua, justamente para medir o grau de resistência do solo. E foram essas sondas e outras sondas soviéticas da série Luna também que pousaram na superfície da Lua, que descobriram que a superfície da Lua é uma camada de poeira que varia de 15 a 30 centímetros e abaixo disso é rocha pura. É rocha. Como é que vai abrir um buraco? Não vai abrir buraco nenhum. No máximo, vai soprar poeira e vai expor a rocha. E aí, naquele tipo de discurso falacioso, indutivo que ele apresenta, ele alega que as crateras não foram feitas no local de pouso, porque era difícil fazer a produção das crateras em tempo real, na tal da farsa que ele alega. É um argumento ridículo que muita gente compra. No próprio vídeo que ele mostra, onde você vê o módulo lunar pousando, é uma filmagem feita de dentro do módulo, você vê a poeira sendo expelida para os lados, por causa do jato de pouso. Aquilo foi assoprado. Por que ele não cita? Por que ele não fala, o jato de pouso está soprando e expondo a rocha? Isso ele não mostra, porque não convém a ele, né? O negócio dele é apresentar só o que convém para fundamentar as lorotas que ele descreve. Aí entra uma contradição que ele apresenta, que ele alega que na época não havia computação gráfica para simular a cratera embaixo do módulo lunar. Isso ele fala neste vídeo. Mas tem um vídeo anterior, que a gente já apresentou aqui, em que ele fala que as fotos lunares lá foram feitas com CGI. Ou seja, uma contradição. Num vídeo ele fala que tem CGI, e no outro ele fala que o CGI não poderia ser utilizado. Ou seja, o cara mesmo se contradiz nas lorotas que ele inventa. E ele inventa isso, como a gente sabe, apenas para ganhar likes, views e outros ganhos que ele tem com essa polêmica toda. E aí ele vem questionar a ausência de chama na parte inferior do módulo da Apollo 17, quando ela decolou, nessa filmagem que a gente está vendo aí, quando ela decolou para o retorno. E aqui a gente já sabe que haveria uma desonestidade do Douglas, né? Se acaso houvesse uma chama embaixo do módulo, ele iria criticar dizendo que ali não tem atmosfera, portanto não poderia haver chama. Mas como a chama não aparece, justamente por estar no vácuo, ele faz a crítica inversa. Então, ou foi desonestidade dele, ou foi ignorância pura. Em qualquer um dos casos, o questionamento é ridículo. Não há vácuo, então não há chama, não vai formar chama. A combustão dos motores espaciais ocorre numa câmara interna, uma câmara fechada. E aí é a expulsão desses gases, dessa queima no ambiente interno, que provoca o impulso. E a gente vê nessa filmagem que ele mostrou o jato de gás sendo expulso. Então você vê aqui nas laterais saindo esses jatos, né? Num outro vídeo, ele vai questionar, e outras pessoas questionam também, quem estava filmando a partida da Apollo 17. Isso foi feito por uma câmera automática, pois a NASA sabia a velocidade de partida, sabia a trajetória, bastava apenas programar a câmera para que ela fizesse o movimento correspondente e tivesse o enquadramento necessário para fazer a filmagem, tudo dentro das possibilidades da época. Agora, voltando aos questionamentos do alienador Douglas Aleudin, ele questiona o escape do motor, esse cone que a gente vê na parte inferior do módulo. Ele questiona o fato disso estar bastante limpo, sem mancha e sem enegrecimento. E é isso que tem que aparecer, é assim, exatamente assim que tem que estar, porque o jato ele vai sair do cone na parte interior. Ele não vai sair fora, então se houver um enegrecimento, vai ser na parte interior que a gente não está vendo ali. É algo tão lógico, mas que a gente tem que explicar, porque esse cara aliena tantas pessoas que daí eles acabam pegando o que o cara falou como uma verdade, né? E aí ele cita a temperatura do motor do foguete, dizendo que é extremamente alta e que ali não tem nenhum efeito da temperatura, mas como a gente já falou, o motor é interno, ele não é exposto para fora, ele é interno, então não vai afetar a parte externa, não vai mesmo. E aí ele vem falar que os pés do módulo lunar não afundaram como deveriam afundar.
O regolito lunar, que é o nome da poeira, tem 15 a 30 centímetros. Abaixo disso é rocha, não vai afundar. E ele, para fundamentar as teorias dele, ele comparou com a pegada impressa dos astronautas. O astronauta pisou, formou a pegada, mas aí o módulo pousa não forma a pegada. Claro, a poeira foi assoprada e a poeira se depositou nos arredores, justamente onde os astronautas caminharam. E na Lua, o módulo lunar pesava em torno de 3 toneladas. E ao alegar que o módulo lunar deveria entrar terra dentro, mostra que ele não entende nada de física, a área que ele diz ser formado. O suporte do módulo sendo plano vai diminuir muito o grau de penetração. Se o trem de pouso fosse pontudo, haveria mais penetração do que um pé achatado como a gente vê ali. Isso é física básica. E ele ignora, ele sendo físico, ele ignora isso. O que demonstra desonestidade da parte dele, ou ignorância, tanto faz. Se nós temos um pé em forma de prato, o peso do módulo vai ser distribuído ali naquela estrutura redonda em forma de prato. E são usados outros 4. Então não vai afundar, não tem como. O poder de penetração fica muito reduzido nesse caso. E aí ele alega que a NASA depois supostamente percebeu o erro e consertou. E aí ele mostra essa imagem para justificar que a NASA teria consertado. Mas não, isso aí é apenas uma cratera pequena de impacto. O pé do módulo ficou justamente ali dentro. Se você vê em todas as fotos feitas pelos astronautas, em todas as missões, você vê esse tipo de cratera pequena. Então são muito comuns. O pé do módulo ficou dentro. Nessa outra imagem que a gente vê aí, o módulo lunar ele pousou numa área inclinada. Então o módulo escorregou para um lado, saindo da área onde foi assoprada a areia pelo cone de exaustão, e por isso que acumulou um pouquinho da areia, como a gente vê ali. E se você observar bem aqui nesta outra área, nessa mesma foto, você vê uma área diferente do resto do solo. É ali onde a gente tem a rocha exposta. Ficou até um pouquinho levemente enegrecido. E você tem a rocha exposta. Nestas outras imagens ali, você vê essas marcas vindo da região central do local de pouso, embaixo do módulo. Você vê o raiamento gerado pelo cone de exaustão. O que prova, mais uma vez, que o motor de pouso do módulo lunar simplesmente assoprou poeira. Tá aí, essa é a comprovação. Esses raiamentos que a gente observa comprovam isso que eu falei. E aí, por fim, ele encerra o vídeo com 1 minuto de duração aí, com encheção de linguiça, sem apresentar nada de consistente. E assim a gente encerra nosso vídeo também. Refutamos mais um lote de baboseiras que esse canal Furreca criou, inventou e disseminou aí, negando a ida dos astronautas à Lua, certo? Pedimos a você então que replique esses conteúdos pelas redes sociais, de modo que se você vê essas lorotas aí do canal Inteligentista sendo replicadas por aí, você tem agora o nosso canal aí, a nossa playlist, para derrubar essas falácias que eles inventam, distorcendo a verdade e colocando mentiras, certo? Espero que tenha sido bastante útil para vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixa aquele likezinho legal, deixa um comentário aí deixando a sua opinião sobre esse vídeo e continue nos acompanhando para saber tudo que rola sobre ufologia, astronomia, astronáutica, um assunto que fascina a todos nós, certo? Um abração cósmico para todos vocês e até o próximo programa. Tchau!